Quarta-feira é dia de falar de saúde preventiva e receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente, sempre para dar uma aula, incentivar a gente a cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro. Engasguei. Saúde em Dia. Professor Ricardo, eu tô precisando cuidar da memória, da saúde da minha memória. Que tá... É a Covid, gente. Tá COVID, difícil. Claro. Tá difícil. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo mais um dia aqui com a gente. Eu agradeço. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Seja bem-vinda, Darcy. Obrigada, professor. Os nossos ouvintes, nossos telespectadores, até eu também tô enrolando. Tá difícil hoje, tá enrolando, né, memória, eu acho que é né? o ar-condicionado a gente aqui. Tá enrolando a língua hoje. Eu acho que é o ar-condicionado. Friozinho, gostoso. Hoje a gente vai falar sobre saúde dos rins, porque quinta-feira é o Dia Mundial do Rim. E o tema muito importante pra gente cuidar de forma preventiva do nosso rim, que é tão importante pro nosso corpo. Professor, sintomas. A gente consegue perceber quando a gente tá com algum problema no rim? É possível? É possível, só que o grande problema das doenças renais é que você só vai descobrir quando elas já estão adiantadas, porque grande parte dos fatores causais e das próprias doenças renais, elas são silenciosas. Então, quando você tem fatores causais silenciosos, você não percebe que o rim estará sendo comprometido. Existem algumas doenças que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, que realmente apresentam sinais e sintomas mais agudos. Agora, os sinais básicos relacionados a uma doença mais crônica do rim, aí nós vamos ter aquele inchaço nas pernas de forma bilateral, inchaço no rosto, aquela canseira, a perda de apetite. Quando eu começo a ter fadigas que eu não tinha antes. Então, quando eu associo essas questões, aí eu começa a ficar preocupado que há algum órgão com problema. E vamos lembrar que o rim, ele é importante para filtração de impurezas, toxicidades que nós temos, algumas substâncias que nós ingerimos, por exemplo, a carne, o produto final dela é a amônia, é a ureia, então tem que sair pelo rim. O excesso de água, nós também temos algum excesso de líquido, então o nosso rim vai fazer essa filtragem. Então ele limpa o sangue e filtra a quantidade de líquido. Quando o meu rim não está funcionando bem, então de cara eu vou ter os inchaços, aquele mal-estar, o enjoo. Algumas pessoas têm vômito, mas uma coisa que é muito importante, se eu começo a ter infecção urinária de repetição, porque quando eu tenho o rim funcionando muito bem, a minha bexiga vai estar cheia de líquido e eu vou fazer a diurese, o xixi, e isso vai limpar qualquer tipo de resíduo que esteja onde? Na uretra, que esteja no aparelho renal e também urinário. Se eu tenho o rim funcionando muito pouco, a minha urina fica turva. A minha urina fica, inclusive, meio fedidinha e turva. E aí que vem o risco das infecções. Então, eu posso ter cistites de repetição, inflamações e infecções renais, não renais, do trato urinário, de infecção assim repetitiva. Então isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu começo a ter necessidade de fazer xixi durante o dia inteiro. E às vezes estou com vontade e não sai muita coisa. Verdade. Então esses são sinais de que o meu rim não está legal. Então esses sinais clínicos podem ser para situações já adiantadas das doenças renais. Mas na maioria das vezes, isso é o grande problema, Flávio. As doenças renais, elas têm esse padrão silencioso por causa dos fatores de risco. Aquilo que causa as doenças renais, elas geram realmente um silêncio terrível e não gera nenhum tipo de sintoma renal. E existe um grupo de risco, professor? Sim, nossa, principalmente os pacientes hipertensos e diabéticos. E nós temos um aumento progressivo no nosso país de diabéticos e hipertensos, porque tanto a hipertensão arterial quanto a diabetes, ela tem uma agressividade sobre o rim. E conforme o tempo vai passando,
esse rim começa a apresentar algum tipo de distúrbio funcional, mas eu não sinto nada. Por isso que ela é silenciosa. Agora, os grupos de risco, quando eu tenho uma história familiar de doença renal crônica, isso é um fator de risco muito importante. E aí eu já estou sabendo que eu tenho esse fator de risco, e aí as pessoas precisam procurar bastante a questão preventiva. Agora, Flávia, sabe um grande fator de risco que o nosso ouvinte precisa ficar atento? É o uso indiscriminado de medicação. É a tal da automedicação. Existem pessoas que tomam um remédio muito comum, uma classe de remédios muito comum, que são os anti-inflamatórios e os analgésicos. Tem pessoas... uma dorzinha aqui, tomo. Isso indiscriminadamente, ao longo do tempo, isso pode gerar uma sobrecarga renal, sim. Porque o rim vai acabar filtrando essas medicações como forma de eliminação, de excreção. Só que eu posso gerar sobrecargas, inflamações nessas células renais, nós chamamos de néfrons, e infelizmente eu vou ter problema renal, porque eu durante a minha vida acabei fazendo automedicação ou exagerando em medicações que não estavam tão apropriadas para o meu dia a dia. Por isso que é fundamental, qualquer tipo de situação clínica, o médico é um único personagem aí nessa área de saúde capaz de nos ajudar. Qual é a melhor medicação, qual é o tempo adequado que eu tenho que tomar essa medicação, e eu não posso fazer isso de forma automedicamentosa, porque muitas vezes eu vou errar. Muito bom. Professor, temos perguntas aqui da Fernandinha. Ela pergunta o seguinte: se segurar muito xixi pode fazer mal? Pode ter algum problema no trato urinário? Sim, principalmente quando você já tem a bexiga cheia. E isso tem, primeiro, as questões que envolvem a dor, o incômodo, né? Mas você pode ter a retenção de líquido, sim, e as infecções podem aparecer. Nós temos que sempre lembrar, o trato urinário, ele tem uma coleção de bactérias oportunistas ali. Elas fazem uma simbiose com a gente. Nós temos muitas bactérias que moram no nosso organismo. Agora, se nós não fizermos a faxina adequada, no tempo adequado, é possível que eu tenha, por exemplo, a cistite. E as mulheres têm muito do comportamento da cistite, exatamente porque faz a prisão dessa diurese ou dessa urina, e aí por um tempo muito prolongado. Então, viagens muito longas. Ou quem trabalha na rua, às vezes não acha banheiro. Pronto, então você não pode ter acesso. Tem mulheres que, por exemplo, não fazem xixi se não for no banheiro de casa ou num banheiro bastante familiar. Então, elas acabam tendo um prolongamento muito grande dessa retenção. Então, a Fernanda está completamente correta. É necessário que haja tomada de líquido e a eliminação disso, porque o nosso corpo foi feito perfeitamente para isso, para fazer essa limpeza, para que não haja acúmulo de nenhum líquido. E aí a gente vai lembrar, bactéria gosta do quê? De água parada. Verdade. Ele gosta de líquido retido. Verdade. E aí o risco de infecção é grande. Fernandinha está comentando aqui, brincando, falou que quando segura o xixi muito tempo, chega a dar até dor de cabeça. Ai, ai, muito bom. E ela pergunta se tomar água em excesso faz mal. A gente sabe que para cuidar do rim é preciso estar bem hidratado. Exatamente. Existe uma quantidade a mais que pode fazer mal? Nós chamamos assim, tomar água de acordo com a demanda do nosso organismo. E às vezes a gente tem muito mais dificuldade de tomar do que o excesso de tomar. Então nós temos essa dificuldade porque o nosso sistema nervoso, o nosso sistema neurológico, ele tem uma saturação com relação à quantidade de líquido no organismo. Mas olha só, mesmo não sentindo sede, nós deveríamos tomar água, como uma espécie de rotina. Então assim, professor, eu tenho que enganar o meu cérebro? Mais ou menos isso, porque ele não vai te alertar se você está com falta de líquido ou não. Nós já comentamos em um programa passado como é que eu sei que eu estou desidratado, porque às vezes eu não percebo, mas se a minha urina estiver turva ou muito amarelada, isso pode ser um sinal de que eu esteja com a desidratação. Ela não gera problemas clínicos, mas ela gera isso que a gente está vendo. Eu posso ter baixa diurese,
eu posso já ter algum tipo de sintoma relacionado a essa desidratação. Por isso que é importante tomar bastante líquido. Então não existe essa questão do excesso. Claro que o nosso organismo também vai rejeitar quando está em excesso, mas quando não está, ele consegue absorver muito bem. Temos mais participações. Nossa querida Sandra Calejon mandou pra gente. Eu vou pedir pro Ferrari preparar, que a Darcy vai rodar um áudio. Ela falando justamente sobre a ingestão de água. E olha só o que uma amiga dela faz. Professor, para o senhor comentar. Oi meninas, bom dia. Estou ouvindo vocês falarem de rim. E até eu tive um papo ontem com uma amiga minha. A gente estava caminhando e eu tenho uma garrafa que ela é de 2 litros d'água. Ela ainda comentou comigo, você é louca, eu não consigo tomar um trem desse. E ela diz que só toma Coca-Cola, faz mais de ano que ela não toma água. Vocês podem me explicar? Eu queria que o doutor falasse sobre isso também. É Coca Light, mas e aí? Me conta, me fala, quero ouvir. E aí, professor Ricardo, trocar água por refrigerante? Nada saudável. Não vale, né? Nada água. saudável. Quando nós falamos de ingesta de líquido, nós estamos falando de líquidos que não têm substâncias, principalmente as substâncias que vão gerar a manutenção, sabe, daquela Coca-Cola, da cor, da caramelização, dos acidulantes, dos conservantes, né? É importante o nosso ouvinte entender como é que uma Coca-Cola fica durante tanto tempo numa prateleira sem que haja a deterioração daquela substância, porque ela tem muitos conservantes e aquilo pode sobrecarregar o rim, sim, fora a quantidade de açúcar e mesmo os refrigerantes diets, lights ou zero açúcar, existe uma quantidade de sal também para equilibrar as questões de sabor. E isso também sobrecarrega o nosso sistema e sobrecarrega o nosso rim. Então, assim, não é recomendado trocar a ingesta de líquidos por refrigerantes. Então, quem que são esses líquidos favoráveis? A água em primeiro ponto, mas os chás, os sucos naturais podem ser também, quando não tomados em excesso, também são ótimos hidratadores, né? Existe aqueles... Uma água de coco? Também a água de coco é super hidratante, né? Super hidratante. Mas existe alguns líquidos que eles têm a suplementação de sódio, de manganês, de magnésio, que é muito comum quando a gente termina as nossas atividades físicas e a gente quer repor. Então são os famosos energéticos. Os energéticos que você já vê, né, no mercado, eles são utilizados para essa hidratação e reposição dessas substâncias que nós perdemos, né? Então é muito comum que a gente use, por exemplo, um Gatorade da vida. Aquilo funciona para isso, para fazer a hidratação e reposição de eletrólitos. Mas aquilo é utilizado apenas após uma atividade física. Agora, ela falou que uma amiga carrega um recipiente, 2 litros, né? E é muito bom que seja água, porque você vai repondo e você vai mantendo o seu corpo hidratado durante a atividade. E é muito comum quem faz, por exemplo, academia, usar muita água, porque isso ajuda também a manter o nosso sistema ativo e melhora inclusive a performance física. Muito bom. Falando em tomar água, a Fernandinha está comentando aqui que muitas pessoas têm dificuldade. Fala, eu tenho dificuldade para beber bastante água. Ela falou que tem um segredo. Coloca o despertador de hora em hora para tomar água e fazer xixi. Boa, lembrar. Fernanda, é a melhor dica, fazer isso, e principalmente nós vamos falar que a partir dos 60 anos de idade, às vezes a sensação de sede ela fica cada vez mais reduzida. E idosos a partir dos 70 anos, essa sensação de sede, ela às vezes até não aparece mais. Então é necessário que, se você tiver um idoso em casa, que você perceba que não toma água, a hora que você for tomar, oferece água para ele. Porque quando você sente sede, você já lembra de dar a água para ele, então ambos ficam hidratados. Mas realmente o melhor caminho é tomar água de hora em hora, porque se a gente for lembrar de tomar água só quando tem sede, às vezes nós ficamos 2, 3, às vezes 4 horas sem tomar líquido. E isso não é bom, e principalmente para as pessoas que ficam em ar-condicionado,
elas acabam recebendo uma alta estimulação de desidratação das vias aéreas e do nosso sistema como um todo, né? Então, quem está em ar-condicionado, quem está em ar ambiente, por exemplo, no sol a pino, tem que tomar muita água para evitar essa desidratação geral. Professor, falando sobre prevenção, quais são os exames preventivos? Quando nós falamos de rim, nós temos 3 exames básicos. Primeiro é a própria urina. O que o médico nefrologista faz? Aliás, o médico mais recomendado para avaliação renal é o nefrologista. O clínico geral também pode colaborar, mas quando o paciente já começa a ter alguns históricos de hipertensão, diabetes, normalmente se busca o nefrologista. Então, a primeira avaliação da urina, para ver se o rim está filtrando adequadamente a urina, então coleta-se a urina. O segundo é o exame de sangue, para ver a creatinina. Olha o nome, gravem isso, creatinina. O que é isso? É um subproduto do nosso metabolismo energético. Então a gente não tem as células trabalhando para a gente? Ela produz uma substância que vai ser eliminada pelo sangue, consequentemente pelo rim. Se o rim não está funcionando, a creatinina fica alta no sangue. Uma outra substância também é a ureia, mas o primeiro ponto que o médico nefrologista quer saber é: o rim está filtrando direito? Então faz a coleta de sangue e vê a creatinina. E o terceiro, que aí nós podemos pensar, vamos fazer um exame de imagem. O exame de imagem mais rápido é o ultrassom. O ultrassom consegue ver o tamanho do rim, se a textura dele está adequada, se a periferia do rim, que é onde estão os néfrons, onde estão as células que filtram, estão adequadas em termos de tamanho e funcionalidade. Então são esses 3 exames: urina, sangue e ultrassom. São exames básicos que o nefrologista usa para fazer a avaliação renal. Muito bom. Professor, para a gente encerrar rapidamente, que o tempo está voando, como que é feito o tratamento? E doenças no rim têm cura? Assim, quando as doenças renais de base são cálculo renal, então o cálculo renal pode gerar uma inflamação, uma infecção no rim, tem como você tratar o cálculo renal. Se você tem uma nefrite ou uma pielonefrite, que são inflamações ou infecções renais por várias naturezas. Por exemplo, aqui a gente já conversou, posso ter uma infecção urinária e subir para o rim, que a gente fala, né? É isso aí. Então, existe como você fazer a cura por medicações anti-inflamatórias e os antibióticos. Agora, quando o meu rim já está com comprometimento crônico, aí nós temos a doença renal crônica. E aí então há um trabalho de controle, principalmente com as hemodiálises, as diálises peritoneais, que são elementos artificiais para tirar o excesso de líquido e o excesso de substâncias tóxicas. Então aí nós não temos a cura. O que vai gerar a cura é o transplante. Aí seria a ponta final do problema, né? Quer dizer, é você tentar fazer a remoção e a substituição do rim já doente por um rim saudável, transplantado, doado, né? Então isso significa que nós temos tratamento, mas a doença renal crônica, ela acaba sendo sim muito mais grave. Eu tenho que ter uma vida muito regrada, porque os cuidados relacionados à ingesta de alimento, de líquido, tem que ser muito fortes. Então nós temos a cura para situações onde as doenças ainda não atingiram tão gravemente o rim. Mas para aquilo que a gente chama de doença renal crônica, e aí então é acompanhamento e fazer o melhor possível de prevenção para que o indivíduo não corra maiores riscos do que ele já corre. Muito bom, o recado está dado, professor. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo, tivemos várias participações, conseguimos responder todas. Eu queria dar um abraço para uma equipe maravilhosa que nós temos na Santa Casa, a equipe de nefrologia, a equipe da hemodiálise da Santa Casa. Eu vou utilizar a doutora Paula, que é a chefe lá, né, como uma referência. Um grande abraço a eles. E nós estaremos na Praça São Bento, quinta-feira, né? Para fazer essas orientações, curso de farmácia, fisioterapia, de enfermagem, de biomedicina. Nós vamos estar lá na Praça São Bento para fazer as orientações preventivas com relação ao Dia Mundial do Rim. Muito bom, o recado está dado. Professor, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Grande abraço a todos.